Fala galera, beleza? Bom, então para a gente dar continuidade ao conteúdo de vocês do primeiro ano de filosofia, a gente avança hoje para o que de fato é a filosofia, o que de fato a filosofia juntou, construiu ao longo desses mais de 2000 anos. Bom, então o livro de vocês propõe o tema Sócrates e a interrogação filosófica. Vamos lá? Um crítico radical. A postura de Sócrates é caracterizada pela interrogação radical. Bom, eu não sei se vocês sabem, se pelo menos se recordam, mas eu falei sobre isso lá no 7º ano, que Sócrates é considerado o pai da filosofia. E aí vocês devem estar se perguntando, peraí, Theo, mas o primeiro filósofo não foi Tales de Mileto com sua teoria sobre tudo ser formado de água? Sim, Tales é considerado o primeiro filósofo. No entanto, Sócrates é considerado o pai da filosofia. Por quê? Porque a partir de Sócrates, a partir do pensamento socrático, que nós temos vamos dizer assim, uma reviravolta nos objetos de estudo da filosofia. E aí ele acaba recebendo a alcunha de pai da filosofia. Sócrates era um sujeito do espaço público, da rua. E era um crítico radical porque ele fazia filosofia no cotidiano. Sócrates, assim como Jesus Cristo, figuras históricas importantíssimas, homens que dividiram o tempo em antes e depois deles, também não deixou absolutamente nada por escrito. Tudo que temos conhecimento sobre o pensamento socrático, sobre as ideias socráticas, estão ou nos livros de seus discípulos, mais especificamente Platão, ou no livro ou em trechos de obras de seus inimigos. E olha que coisa interessante, houve um tempo, durante um período longo, que se questionou se de fato Sócrates havia existido. Por quê? Porque como ele só aparecia em documentos, em obras, em livros do Platão, e Platão tinha sido o seu discípulo, cogitou-se a possibilidade de que talvez Sócrates tivesse sido um alter ego do Platão, ou seja, uma figura, um personagem criado por Platão para dialogar com suas ideias. No entanto, no momento em que outras descobertas de textos clássicos acontecem, Sócrates aparece também em textos de outras figuras. E o que é interessante, aparece como recebendo críticas, sendo criticado, sendo questionado, sendo colocado em xeque. Então, a gente tem para a história da filosofia dois pontos divergentes acerca da figura de Sócrates. Então, isso acaba validando de uma forma mais significativa a presença dele na história, a existência dele enquanto ser histórico. Bom, dentro dessa construção, Sócrates era o cara da rua, era o filósofo da praça, era o homem que desejava, através de seus métodos, provar para aqueles que se achavam sábios, para aqueles que achavam que conheciam a realidade, que dominavam determinados conhecimentos, que eles na verdade estavam equivocados, que eles na verdade sabiam menos do que julgavam saber, do que tinham consciência. Por isso Sócrates é caracterizado como esse homem da interrogação radical, esse questionador. E aí, como questionador, normalmente as sociedades não gostam daqueles que questionam suas estruturas, suas instituições, seus valores, seus parâmetros legais. Atenas não era diferente. E essa Atenas democrática, aberta ao debate,
foi a mesma Atenas que condenou esse crítico radical à morte. E o que é interessante, Sócrates morreu inocente. Não inocente no sentido de que ele não fez as questões, que ele não provocou as reflexões, que ele não fez as perguntas, ele fez. Fez todas elas. Mas essas perguntas não eram passíveis de serem uma condenação para a morte. Então Atenas, na verdade, optou por condenar o inocente à morte do que assumir que a estrutura da democracia era frágil, que os valores pregados pela democracia eram frágeis. Então, ante a possibilidade de reconhecer esses limites, essas fragilidades, ela acabou optando por sacrificar quem questionava essas fragilidades. Tranquilo? Então vamos adiante. Vou selecionar aqui. A passagem para o humanismo. É muito comum vocês verem, tanto em provas de vestibulares quanto no Enem, uma fala sobre a virada humanística. E aí vocês devem se perguntar, que virada humanística é essa? Do que essa virada tem a ver com o estudo da filosofia? Bom, vocês sabem que antes do nascimento da filosofia, a gente viu recentemente lá no início do livro, que o objeto de estudo dos primeiros filósofos era a natureza. Eram os fenômenos naturais. Mas antes da explicação racional, ou pelo menos da tentativa de explicação racional dada pela filosofia, deixa eu colocar esse celular em modo avião. Bom, antes da explicação racional dada pela filosofia, a explicação era mitológica. Então perceba, a filosofia ela sai de uma explicação mitológica, baseada no mito, baseada na crença de histórias fantasiosas, de deuses, de criação do cosmos, ou seja, da realidade a partir das forças sobrenaturais de deuses. A gente avança para uma explicação racional, uma busca de justificar, de explicar esses fenômenos naturais a partir da existência de uma arqué. E o que seria essa arqué? O elemento primordial, o princípio originário de tudo. E aí a gente tem inúmeras teorias que a gente teve nas aulas anteriores. E a partir da figura dos sofistas e mais detidamente de Sócrates, a gente tem um abandono da natureza como objeto de estudo da filosofia. E a partir de agora, os problemas humanos passam a ser o objeto de estudo da filosofia. Problemas cotidianos como a ética, como a felicidade, como a retórica, como o discurso público, como a teoria do conhecimento. Essas questões que nos tocam enquanto espécie, enquanto humanos, enquanto seres racionais, passa então a ser o objeto de estudo da filosofia. E a partir daí, a partir desse momento, a filosofia nunca mais volta a investigar necessariamente a natureza. Não que ela não vá estudar a natureza, ela vai. Lá na frente, quando os filósofos matemáticos, quando os filósofos físicos, eles vão se debruçar sobre a teoria do conhecimento, sobre a ciência, eles sim estudam fenômenos naturais. Mas estudam fenômenos naturais dentro das relações humanas, buscando entender como a natureza se porta para formular então conhecimento sobre ela. Mas o foco da filosofia, a partir desse momento que a gente chama de virada humanística, passa a ser os problemas que tocam a humanidade. Passam a ser então os problemas que fazem parte da ideia de sociedade. Então, a investigação sobre a física dará lugar a preocupações, aqui a preocupação ética e humanista, inicialmente com os sofistas, como eu havia dito, e depois com Sócrates. E aí Sócrates começa a literalmente bagunçar, no sentido positivo da palavra,
a forma de se pensar. Sócrates diz uma frase, abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas. E a gente para e pensa, velho, o cara disse que sabia que ele não sabia e se torna uma frase importante para a história da filosofia? Como assim? E se, Theo, eu colocar na prova uma pergunta que eu não sei a resposta, só sei que nada sei, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que você vai ficar sem saber e sem a nota. Isso é um fato. Mas, por que essa frase é importante? Porque Sócrates está nos dizendo com ela que reconhecermos que não sabemos é um passo em direção ao saber. Se, do outro lado, como um ponto negativo, quando a gente não reconhece que não sabe, a gente quase nunca está aberto a conhecer. Então, se a gente não reconhece a nossa própria ignorância, a gente acha que sabe, a gente fica ali no lugar confortável de continuar sem saber, mas está de boas. Mas quando a gente demonstra vulnerabilidade, vou usar essa palavra, quando a gente reconhece que não sabe e sabe que não sabe, a gente está apto, está aberto a procurar saber, a buscar esse conhecimento. E aí, obviamente, você está um passo à frente do ignorante que acha que sabe. E Sócrates colocou isso em prática questionando os seus interlocutores, ou seja, as pessoas com quem ele conversava nos espaços públicos. Porque ao abordar essas pessoas, ele começava a conversar com elas fazendo perguntas simples, como o que é justiça, o que é lealdade, o que é honestidade, o que é felicidade. E na medida em que essas pessoas se arrogavam a dominarem esses conceitos, saberem o que eram esses conceitos, Sócrates ia fazendo outras perguntas e outras, até mostrar para essas pessoas que o que elas acreditavam saber sobre aquilo, na verdade era um grande equívoco. Elas não sabiam, elas tinham uma ideia muito superficial que não era passível de ser chamado conhecimento. E a partir daí Sócrates os fazia reconhecer que eles não sabiam o que julgavam saber. Olha que coisa interessante. Adoraria chegar numa praça pública e me deparar com uma figura socrática que tivesse a oportunidade de sentar lá e bater papo. Bom, quem é ciente da própria ignorância está em vantagem no conhecimento do verdadeiro. Por quê? Porque, como eu disse antes, quem reconhece que não sabe está apto a aprender. E aquele que acha que sabe quase sempre se fecha em sua ignorância. Logo, não aprende. Vamos adiante. A democracia ateniense. A gente quase sempre pensa, caramba, a democracia surgiu na Grécia. Demo, povo, cracia, governo. Governo do povo. E a gente abraçou a ideia de democracia até hoje, que a gente briga pela democracia. A gente se questiona sobre como seria viver um país que não fosse democrático. A gente vai para a rua em prol da democracia, a gente participa de manifestações, a gente escreve textos acalorados na internet defendendo a democracia. Mas a filosofia nem sempre se alinhou à democracia. A filosofia nem sempre concordou com tudo que estava na filosofia, na democracia. Pelo contrário, mesmo filósofos como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, que de certa forma conviveram ali com o berço de surgimento da democracia, eles se posicionaram contra a democracia. Como assim, Theo? Por que eles se posicionariam contra a democracia? Bom, primeiro, a ideia de democracia deveria partir do seguinte princípio: isonomia, a igualdade perante as leis; isegoria, que é a igualdade de direito à fala na Assembleia, lembrando que os espaços democráticos se davam no espaço público, normalmente num espaço chamado de ágora,
uma praça aberta, ali como o centro da nossa cidade, tem aquele anfiteatro ali na praça, o povo chama o redondo da praça, aquilo ali seria uma ágora. E era mais ou menos daquele jeito que os gregos faziam os discursos públicos, a galera sentada na arquibancada e um cara lá no meio fazendo a fala. E a isocracia, que é a igualdade de acesso a cargos públicos e políticos. Velho, isso seria lindo se isso beneficiasse a toda a população ateniense. Mas, segundo os censos da época, entre 9% e 10% da população era considerado cidadã. O restante da população inteira estava fora do espaço democrático. Bom, de que maneira? Você tinha quem era considerado cidadão, homens, filhos de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos. Logo, crianças, adolescentes, mulheres, escravos, homens livres estrangeiros. Todos esses indivíduos que compunham aí 90, 91% da população ateniense estava excluída da democracia. Não participavam dos espaços democráticos, não tinham direito a questões políticas, não tinham direito de fala dentro do espaço da ágora, não podiam concorrer a cargos políticos. Estavam literalmente marginalizados. E aí, óbvio que quando a gente observa para esses critérios, a democracia ateniense era excludente e limitada. Por quê? Porque ela limitava sua estrutura apenas a um grupo muito pequeno de homens. Então, essa democracia era um modelo de democracia direta. Esses 9, 10% da população eram homens, filhos, pais, avós, de famílias riquíssimas e importantes dentro de Atenas. Mas o dinheiro, as posses não bastavam. Era preciso ter o poder que só a Assembleia oferecia. E aí, como era uma democracia direta, cada homem tinha o direito de representar a si e aos interesses daquele que concordavam com ele. Daí o uso da palavra ser extremamente importante. Por quê? Porque o homem ia para lá, para o centro da Assembleia, convencer os seus pares, ou seja, os seus companheiros de democracia, de que aquilo que ele defendia era o mais viável, era o mais interessante para todos. E aí ter um bom discurso era fundamental. No Brasil, por exemplo, a nossa democracia ela é indireta, ela é representativa. A gente vota nos candidatos que melhor se aproximam do que a gente tem e defende como ideia. E aí eles assumem funções públicas para defender essas ideias que nós acreditamos, que nós defendemos também. Quase nunca dá certo, né? É só a gente olhar para o nosso histórico de organização política e a gente vê que os políticos brasileiros defendem muito mais os interesses deles e dos grandes conglomerados empresariais do que necessariamente do povo que os elege. Mas, enquanto houver vida, há esperança. Bom, a participação política e a argumentação racional. Para o cidadão, era importante não apenas ter o direito assegurado à palavra, mas, sobretudo, ter a capacidade de saber empregá-la. Logo, a argumentação ocupava um lugar central. Os cidadãos e os jovens eram estimulados a utilizar a razão em seu discurso público. E nesse palco que a filosofia passou a se dedicar também à educação dos cidadãos. Esse acento nesse A aqui era craseado. Não, a digitação eu acabei colocando normal, mas é a educação dos cidadãos. Por quê? Porque era preciso preparar essas pessoas para o debate público, para a retórica pública, ou seja, o bem argumentado no espaço público com o objetivo de convencer os presentes, de fazer com que eles votassem em suas ideias. Porque você fazia, através do discurso público, essas ideias parecerem as deles.
E aí, olha que coisa interessante. Entra com um papel importantíssimo nessa lógica os sujeitos chamados de sofistas. Quem eram os sofistas? O que eles faziam? Onde habitavam? O que comiam? Bom, os sofistas eram filósofos que perambulavam de um canto para outro dentro da Grécia, oferecendo aulas particulares. Eles davam aulas particulares e ensinavam gramática, ensinavam ética, ensinavam retórica, ensinavam oratória, ensinavam discursos públicos, técnicas de discursos públicos. Cobravam para isso porque sobreviviam desse trabalho. Então, quando a gente para pensar nos sofistas, eles inauguram esse boom de novos temas voltados para a humanidade que vão ser aprofundados por Sócrates e que, óbvio, a partir daí passa a ser o tema central, o objeto de estudo central da filosofia, que é a humanidade. Mas se vocês pegarem muitos livros da época, principalmente as obras de Platão, as obras de Aristóteles, vocês vão perceber que há um posicionamento muito negativo frente à figura dos sofistas. Eles aparecem nos livros clássicos desses filósofos como indivíduos ruins, como indivíduos falsos, como indivíduos mentirosos. Há explicação para isso. O primeiro ponto é que tanto Sócrates, quanto Platão, quanto Aristóteles não davam aulas pagas. Eles lecionavam gratuitamente. Eles davam aula pelo prazer de dar aula. São uns loucos. Platão era filho da família mais rica de Atenas naquela época. Então vocês imaginam que ele tinha muita grana. Tinha muito poder. Então não precisava cobrar para dar aula. Era mais um exercício de reflexão da aula. Com plateia, claro. Sócrates também tinha suas fontes de renda, apesar de ser pobre. Era cidadão, mas era pobre. Mas dava para viver tranquilo. Tinha ali alguns escravos trabalhando para si. Aristóteles, apesar de não ser ateniense, Aristóteles é filho de Estagira, era filho de um médico da corte de Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Então também tinha recursos. Logo, os sofistas, pobres coitados, professor sofre desde sempre, né? Então, pobres coitados que precisavam vender. Minha rede está matando, desculpa se a voz ficar ruim. Precisavam vender suas aulas para sobreviver. E o faziam, vendiam suas aulas para sobreviver. E sendo assim, então, eram condenados, eram execrados, eram manchados, margeados pelos filósofos clássicos porque cobravam. Só que se você conseguisse uma máquina do tempo e conseguisse fazer uma viagem para 2.500 anos atrás, no período socrático, e abordasse um cidadão comum numa praça daquela de Atenas e perguntasse quem era Sócrates, Sócrates seria confundido com os sofistas. Para as pessoas comuns, para as pessoas que não consumiam, que não vivenciavam o espaço da filosofia, Sócrates e os sofistas eram as mesmas coisas. Representavam as mesmas coisas, eram as mesmas pessoas. Por quê? Porque nem todo mundo estudava filosofia, nem todo mundo conhecia quem eram os sofistas e quem eram os chamados hoje filósofos clássicos. Uma outra informação que é importantíssima para a gente compreender esse contexto é que Platão não era simpático ao modelo da democracia. E os argumentos de Platão são válidos. Por quê? Porque Platão vai dizer o seguinte, vai pensar nessa linha de raciocínio. Se você está doente, você não procura um professor, pelo menos não um professor de filosofia. Você procura um médico para receitar para você o medicamento necessário para curar aquela enfermidade. Quando você quer emagrecer, você não procura, sei lá, um barman. Não.
você procura um nutricionista, um nutrólogo que vai te auxiliar a partir do conhecimento científico no processo de emagrecimento. Para quem consegue fazer dieta. Bom, se você quer, sei lá, fazer um programa de fortalecimento, você vai contratar um personal trainer, não sei lá, um vendedor de loja. Se para cada área específica da sua vida você busca alguém competente o suficiente para te guiar no caminho mais correto, mais eficiente, por que é que os rumos de um governo ficam nas mãos de leigos, de pessoas que quase sempre não entendem nada de política? Para Platão, dá o direito de escolher os rumos de uma sociedade, de escolherem os governantes daquela sociedade. Para pessoas que não conhecem sobre política, é um grande equívoco. É um grande equívoco porque essas pessoas vão fazer essas escolhas a partir de interesses próprios ou de ganhos pessoais e não necessariamente pensando a estrutura do governo. Platão estava coberto de razão. Porque, por exemplo, vamos pegar o modelo democrático brasileiro. Dificilmente a gente vota num plano de governo. Dificilmente, culturalmente, historicamente, a gente escolhe alguém porque ele tem o melhor plano de governo. A gente quase sempre escolhe a pessoa, não o plano de governo. A gente escolhe alguém porque é carismático, a gente escolhe alguém porque defende ideias iguais às nossas ou parecidas com as nossas, a gente escolhe alguém porque achou o cara simpático, representativo, mas a gente quase nunca, aí há pouquíssimas exceções, vai lá e procura saber qual é o plano de governo que os caras estão propondo, se o plano de governo é viável, de onde vai vir as verbas, como é que ele vai conseguir conduzir esse governo na realidade, na prática, porque o discurso é uma outra coisa. Então Platão defendia o ponto de que a democracia ela é mais nociva do que necessariamente benéfica. E aí, os sofistas, óbvios que não tem nada a ver com esse pensamento de Platão, vai dizer, olha, eu estou disponibilizando os meus serviços para a democracia. Eu treino o discurso público, eu ofereço aulas de retórica e de convencimento para que os jovens e os políticos atenienses façam o melhor uso da palavra e assim vençam seus discursos e assim juntem mais poder para si. Eram serviços. Pagava quem podia pagar. E aí, dentro dessa lógica, Sócrates está questionando tudo isso, está questionando os valores de Atenas, está questionando os deuses atenienses, já que Sócrates dizia que seu único deus era a sua própria consciência. Está questionando tudo isso e aí ele é acusado de desvirtuar, ou seja, de desviar a juventude ateniense do seu objetivo mais nobre, que seria adentrar o espaço da política. Então Sócrates é condenado à morte. Mas quando ele está lá preso, condenado a tomar um cálice de cicuta, veneno mortal, Platão chega na surdina com alguns outros discípulos e oferece a Sócrates subornar os guardas para que os guardas façam vista grossa para Sócrates fugir. Sócrates se recusa. Sócrates se recusa porque ele entende que se ele fugir, ele terá traído toda a sua teoria. Ele terá traído tudo que ele construiu ao longo de sua vida. Ele terá traído todas as suas ideias. E como ele não deixou nada escrito, ele sabia que se ele traísse suas ideias, que referência haveria para que alguém continuasse refletindo sobre o que ele pensou? Nenhuma. Sócrates se mantém fiel às suas ideias e fica para morrer por elas. E aí, óbvio, Platão já tinha perdido o mestre, já não concordava muito bem com a democracia e constrói uma teoria de que os melhores governantes seriam os filósofos. Por quê? Porque esses estão melhores preparados, conhecem as teorias e as estruturas teóricas que sustentam os governos, logo seriam os mais aptos para governar. Nem um pouco tendencioso ele, né? Ele filósofo, quem são os melhores modelos para governar? Os filósofos. Ou seja, eu e os brotherzinhos que estão aqui. Ele até tentou colocar isso em prática, dando orientações para o rei de Siracusa, mas acabou sendo preso e vendido como escravo, e a sorte dele foi ter sido salvo por um amigo.
senão tinha desaparecido na história da filosofia, vendido como um escravo. E aí vocês devem me perguntar, Theo, mas os sofistas, eles colaboraram com a filosofia? Sim, colaboraram. E os sofistas, eles tiveram um papel importante na democracia ateniense, em todas aquelas estruturas? Sim. Se não tivesse, nós não estávamos aqui falando sobre eles. Um pouco mais para frente eu vou tocar no assunto da relativização da verdade por parte dos sofistas, um dos motivos pelo qual Sócrates e Platão os abominavam. E falarei um pouco de dois filósofos em particular, dois sofistas em particular, Anaxágora e Górgias. Mas por hora é só até aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade para me mandar questões pelo WhatsApp. E na próxima semana teremos então uma live para amarrar, para debater, para discutir esse tema que é a sofística e a filosofia socrática no primeiro momento. Tranquilo? Então eu fico por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau.